Olá, turma! Nós somos alunos de Geografia da Universidade Estadual do Piauí, do campus Clóvis Moura, a UESP-CCM. Nos chamamos Valéria, Helena, Winnie, Lara, Soares e Amanda. Nós estamos cursando o 6º bloco do curso de Geografia, na disciplina de Prática Pedagógica Interdisciplinar. E hoje vamos falar um pouquinho na nossa aula sobre a erosão. Nós sabemos que, além dos seres humanos, os principais agentes externos modeladores da superfície terrestre são a água e o vento, que são os agentes naturais. Também são chamados de agentes de erosão, pois eles vão provocar desgaste nas formas de relevo, produzindo sedimentos. A erosão, ela pode ser classificada em 5 tipos: a erosão pluvial, a erosão fluvial, erosão marinha, erosão eólica e erosão glacial. Então, o vento, ele é um dos agentes responsáveis por moldar o relevo ao longo do tempo. E vários tipos de regiões. Nas desérticas litorâneas, onde os espaços são abertos, a ação do vento ela é mais intensa. Então, o que de fato é erosão? Erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, o vento, os seres vivos. Então, como por exemplo, os grãos de areia transportados pelo vento dão origem às formas típicas de relevo. Um exemplo disso são as dunas, montes de areia móveis, ou seja, são transportados pelo vento e ao encontrar um obstáculo, podendo ser uma vegetação ou grandes rochas, ali ele vai estar depositando o material que carrega. Então, o vento ele é responsável pelo tipo da ação erosiva eólica, porque a partir disso ele vai modelar as rochas ao longo de milhares de anos. A água também é um importante agente modelador do relevo, e as erosões podem ser provocadas pela água, que são a erosão fluvial e a fluvial, e a marinha e a glacial. A única erosão que não vai ser provocada pela água é a erosão eólica. A erosão pluvial, como o próprio nome indica, é causada pela água das chuvas. Em menor intensidade, ela provoca apenas a lavagem dos solos, mas em grandes proporções ela provoca alterações mais intensas, com erosões mais profundas. A água das chuvas atua com grande intensidade sobre o relevo, principalmente nessas áreas onde ocorrem os climas tropicais e equatorial, caracterizados pelo alto índice pluviométrico. Então, a grande quantidade de chuvas pode causar deslizamentos de terra em áreas de relevo acidentado. Com o excesso de chuvas, o solo fica saturado e instável. Em um terreno que tem um declive, a camada superficial do solo ela acaba deslizando. E o risco de deslizamento aumenta quando as áreas de morro são desmatadas pelos seres humanos. O solo sem cobertura vegetal fica mais suscetível às fortes chuvas. Então, numa maneira de evitar tragédias, os seres humanos criam mecanismos que minimizam os efeitos das chuvas, como barreiras, terraços, curvas de níveis, que são técnicas utilizadas em terrenos inclinados para reduzir essa ação da água, essa erosão. E em área menos inclinada, as plantações têm formas de curva, que são chamadas as curvas de níveis. A erosão fluvial. Esse tipo de erosão é causada pela água dos rios, transformando o seu curso em vales mais profundos do que seu entorno. E ela ocorre por força da água exercida nas margens do leito dos rios. É mais comum em serras ou áreas de montanha, onde a água dos rios apresenta maior velocidade, causando grande modificação do leito e nas margens. Também pode ocorrer em períodos de chuvas intensas, quando a quantidade de água aumenta e provoca mais erosão. O desgaste fluvial depende da resistência em que as rochas e os solos podem oferecer
a força das águas dos rios nas suas margens. Se há cobertura vegetal nas margens, a erosão ela é menor. E a quantidade de sedimento transportado pelas águas também é menor. Se as rochas são mais resistentes, também é menor o desgaste provocado nas margens. A ação humana ela intensifica a erosão fluvial. Ao retirar a mata ciliar da margem dos rios, nesses lugares, a força da água destrói parte das margens, que são levadas para dentro dos rios, ocasionando assoreamento. E no Brasil, vários rios sofrem com assoreamento. E temos a erosão marinha, que é o processo de desgaste de rochas e solos litorâneos. A erosão marinha, também chamada de erosão marítima, é definida como o processo de desgaste, transporte e sedimentação de rochas e solos litorâneos por agentes erosivos. A erosão marinha é o trabalho de construção e de destruição feito pelas águas do mar ao longo das áreas costeiras. O trabalho de construção se dá quando as ondas carregam e depositam sedimentos, areia, dando formas a praias restritas. Já o trabalho de destruição se dá quando as ondas do mar se chocam com as rochas da costa, modificando suas formas e dando origem a mais sedimentos, que são chamados de falésias, que são costões rochosos que acabam de forma abrupta rente ao mar. São formados por esse processo de erosão. A base de uma falésia é erodida por ondas, o que ocasiona o desmoronamento de parte dela. Como a base continua exposta à ação das ondas, outros desmoronamentos ocorrem e o mar avança sobre o continente. Além das ondas, há também a ação das marés e das correntes marítimas. O que são restingas? São terrenos arenosos e salinos com vegetação características que ficam próximo ao litoral. A erosão glacial ela é provocada pela geleira, também chamada de erosão glaciares. A água que se acumula nas cavidades das rochas no verão congela quando chega o inverno, sofrendo dilatação. Isso pressiona as paredes dos poros, rompendo a rocha. A cada ano, o processo se repete, desagregando aos poucos a rocha. Ela é causada pelo gelo e ocorre em lugares onde predominam as baixas temperaturas, como nas partes mais altas das montanhas. Nesse ambiente, o gelo e a água do degelo são os responsáveis pelo transporte e deposição de sedimentos. A água das chuvas penetra nas fendas das rochas quando as temperaturas caem e a água se congela. O gelo, que ocupa mais espaço do que a água, pressiona as rochas e acaba por quebrá-las. Quando as temperaturas aumentam, esses grandes blocos de gelo desprendem-se das geleiras e deslizam com velocidade, quebrando e deformando as rochas que estão em seu caminho. Também pode aprofundar e alargar em encostas de vales e montanhas em algumas ocasiões. Outro tipo de erosão glacial ocorre pelo fluxo de água do degelo desses blocos. Quando o gelo é derretido em estado líquido, desce as encostas e assim vão formar novos canais de água. A erosão eólica é um dos tipos de degradação do meio ambiente existente. Ela se dá pela ação do vento e pode provocar transformações que impactam o meio ambiente, como a retirada de finos fragmentos superficiais do solo, transportando-os para outros locais e assim modificando dois ou mais ambientes. A ação erosiva eólica modela as rochas ao longo de milhares de anos, criando formações rochosas, às vezes curiosas, podendo observar na imagem. Esse foi um pouco do nosso conteúdo sobre erosão. Obrigada por ter assistido até aqui.